Olha só, vamos mergulhar direto nessa análise e desvendar de vez a arquitetura fascinante e concreta por trás daquele fenômeno super bizarro que é sonhar. A gente sempre teve um fascínio gigante por aquilo que acontece quando as luzes se apagam e a nossa consciência simplesmente parece flutuar, não é? É um mistério que intriga todo mundo. Por que a gente vivencia cenários tão estranhos e específicos ao fechar os olhos à noite? Afinal, é super comum acordar no susto, com aquela lembrança aterrorizante de que os próprios dentes estavam caindo e sentindo como se aquilo tudo fosse absolutamente real. E o mais louco é que pessoas de culturas completamente diferentes relatam exatamente os mesmos temas. Aquela sensação de cair no vazio, a descoberta de salas e portas secretas na própria casa, o pânico absoluto de perder uma prova importante, ou a agonia de ser perseguido sem fim. Isso prova uma coisa muito importante. Sonhar não é um processo totalmente aleatório. Na verdade, é construído sobre uma base, um andaime super previsível. Então vamos para a primeira parte da nossa análise: a arquitetura dos sonhos. Para entender como esse andaime funciona, nada melhor do que observar o que acontece num laboratório de sono. Essa situação é genial e mostra como a mente adormecida trabalha em tempo real. Uma pessoa que participou de um estudo estava tão ansiosa para conseguir dormir e gerar bons dados para os pesquisadores, que a mente pegou essa preocupação da vigília e transformou num objetivo contínuo no próprio roteiro do sonho. Chegou até a inventar um termo pseudocientífico falso, o tal do padrão Dante. Incrível! Fica claro que a mente é uma arquiteta hiperativa. Em vez de só dar um play num filme estático do dia que passou, ela cata fragmentos soltos de experiências recentes e constrói simulações novinhas em folha. O foco é quase sempre ensaiar habilidades ou atingir metas, criando espaços inéditos continuamente enquanto a exploração acontece. E um detalhe importante: o cérebro quase nunca repete uma memória exata na íntegra. O que nos leva ao próximo ponto fundamental: o sonhador social. O domínio humano nas nossas noites é absurdo. Mais de 80% de todos os sonhos que temos em casa envolvem cenários sociais. O nosso cérebro usa a madrugada para interagir não só com amigos e família, mas reserva mais de um terço desse tempo para interagir com completos estranhos. É como se a mente criasse um palco infinito para ensaiar todo tipo de dinâmica de relacionamento possível. Mas como o cérebro gerencia todo esse elenco? A resposta está no sistema de neurônios espelho. Durante o dia, essa rede faz a gente ter empatia e prever o comportamento de quem está ao redor. Mas à noite, esse sistema vira um mestre titereiro. A gente, de forma totalmente subconsciente, escreve os diálogos, sente as emoções e atua como todos os personagens do sonho de maneira simultânea. Vamos descer um pouco agora para a fisiologia e entrar na seção Quando o Corpo Sonha. Por muito tempo, a ciência achava que o mundo dos sonhos ficava numa dimensão isolada do corpo físico lá largado na cama. Mas em 1953, a descoberta do sono REM mudou o jogo. O estudo focado nos movimentos rápidos dos olhos provou definitivamente que a forma física não está inativa, ela participa ativamente de toda a narrativa visual que rola dentro do cérebro. O que explica perfeitamente aqueles sustos clássicos logo no início da noite. O espasmo hípnico, aquela contração muscular súbita enquanto a gente cai no sono, ilustra brilhantemente como um erro biológico minúsculo é amplificado. O cérebro pega um simples puxão na perna e traduz na imagem imersiva e desesperadora de perder o equilíbrio e despencar de uma escada. Tudo para justificar o movimento. E indo um pouco mais fundo, a gente descobre que essas pequenas contrações musculares não são apenas subprodutos do sono. Elas são estímulos sensoriais de extrema importância. Esses minúsculos impulsos dão ao cérebro o sinal vital que ele precisa para calibrar nosso mapa corporal e conseguir mover a nossa versão virtual lá dentro do espaço do sonho sem causar problemas. E aí a gente volta àquela nossa pergunta inicial. Aqueles sonhos terríveis e bizarros com os dentes caindo são, na verdade, uma tentativa desesperada da mente de criar uma história coerente para uma sensação física real. Se acontece um ranger de dentes noturno ou bruxismo ou qualquer irritação na gengiva, o corpo manda o alerta e a mente simplesmente elabora toda a trama para dar sentido a esse desconforto físico. É fascinante. Chegamos então à próxima parte da exploração: mundo real, mundo dos sonhos. Não é só o corpo de dentro para fora que escreve os roteiros. O mundo externo também vaza o tempo todo para dentro dos nossos sonhos. Num estudo maravilhoso feito em Montreal, colocaram uma braçadeira de pressão na perna de uma pessoa dormindo. A mente não ignorou isso. Ela simplesmente pegou o aperto e converteu de um jeito incrivelmente fluido na sensação emocional de estar ganhando um abraço.
Essa mágica acontece num passo a passo em tempo real. Um oxímetro dá aquele leve aperto no dedo da pessoa, o cérebro registra a pressão física, a mente logo associa esse toque com memórias antigas e, de repente, o sonho vira uma cena de alguém aproveitando um cigarro relaxante. É uma colaboração simplesmente genial entre a sensação física do momento e as nossas memórias pessoais. E assim, entramos na nossa última sessão, o mestre tecelão da mente. A ciência debateu por anos uma grande dúvida. Os sonhos são vivências de percepção verdadeira ou só nossa imaginação solta? Medir o rastreamento ocular entregou a resposta. Quando a gente imagina algo de olhos fechados estando acordado, a visão dá uns pulinhos rápidos, uns solavancos chamados de sacadas. Mas na percepção visual da realidade em si, os olhos acompanham objetos com um movimento perfeitamente suave. E graças aos testes em sonhadores lúcidos, descobriram algo de explodir a cabeça. Enquanto essas pessoas acompanham objetos nos sonhos, os olhos delas fazem exatamente esse movimento contínuo de vigília. Sem falar que o tempo lá no sonho passa numa escala 1:1 com a realidade. Conclusão: o cérebro processa os sonhos exatamente do mesmo jeito que a percepção do mundo real, e não como um pensamento imaginário qualquer. O motor que junta toda essa percepção é um processo contínuo chamado vinculação. É a engrenagem que capta características sensoriais soltas, como formas, cores e sons, e integra tudo para criar objetos lógicos para a gente. Só que, quando pegamos no sono, o motor dessa máquina maravilhosa começa a trabalhar de um jeito bem diferente. E é por isso que os sonhos ficam super malucos, mas lá dentro parecem normais. Como algumas partes do cérebro desativam o fluxo contínuo, as características se juntam de forma bizarra, e de repente aparece um amigo nosso de cabelo azul na sala. E a sacada final. Como o nosso córtex pré-frontal, que é o detetive lógico do cérebro, está praticamente em modo de espera, ninguém questiona nada. A gente engole a quebra de lógica como algo absoluto e inquestionável. Esse exemplo do microsonho resume toda essa habilidade de tecelagem da mente. A pessoa observa uma foto de porta e logo dá aquela pescada de sono. No mesmo instante, o microfone na sala bate e faz barulho. Sem o menor esforço, o cérebro adormecido volta na linha do tempo, costura perfeitamente aquele som isolado com a imagem e cria um sonho onde alguém bateu a porta de madeira com força. Tudo conectado sem deixar vestígios. Tudo isso deixa a gente com uma constatação final bastante profunda. Se o cérebro humano consegue erguer uma realidade tão coesa, imersiva e inquestionável a partir de uns solavancos aleatórios e sons distantes enquanto a gente dorme, quanto daquilo que estamos percebendo agorinha acordados não passa de mais um ato construtivo gigantesco da mente? É para pensar, não é? Afinal, os dois mundos são projetados, peça por peça, pelo mesmo arquiteto.